Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de poder diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais potente e na declaração mais transformadora para a jornada da fé, registrada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que reajuste de alma, que declaração de poder, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um mero slogan religioso, mas um manifesto da força que rege o universo e que está à nossa disposição. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, o epicentro do poderio militar, político e cultural do mundo conhecido, oferece um antídoto poderoso contra o veneno mais sutil e paralisante da alma humana, o medo e a vergonha. Ele nos força a confrontar a verdade central da nossa fé, não como uma filosofia frágil, mas como a manifestação do dunamis de Deus, a sua força dinâmica e explosiva. Não me envergonho. Esta não é a afirmação de alguém que meramente tolera a sua fé, mas a declaração de guerra de um embaixador convicto que sabe que a mensagem que carrega supera infinitamente a glória passageira de César e a sabedoria falível dos filósofos gregos. A cruz, um símbolo de vergonha para o Império Romano e de loucura para os gregos, é para nós o epicentro do poder divino. A genialidade espiritual de Paulo está em conectar a ausência de vergonha a uma fonte inesgotável de poder. Por que ele não se envergonha? Pois é o poder de Deus para a salvação. A evangelização não é um conjunto de conselhos para uma vida melhor, é a própria força de Deus em ação. A palavra salvação, soteria em grego, aqui transcende a ideia de um mero bilhete para o céu. Ela engloba libertação, cura, integridade, proteção e restauração completa. É o poder de Deus para salvar o homem de seu pecado, de seu passado, de seus medos, de suas fraquezas e de sua falta de propósito. É o poder que nos liberta hoje para vivermos uma vida que agrada a Deus. Em um mundo que nos oferece inúmeras fontes de poder falsificado, poder financeiro, poder político, poder da influência, poder da aparência, esta instrução bíblica é um ato de realinhamento radical. Ela nos convida a encontrar nossa força não em nossas capacidades ou recursos, mas no poder inerente à mensagem da cruz. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração incendiado pela missão. É um chamado para uma reorientação radical da nossa confiança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta das batalhas contra a intimidação e a apatia. Pelo contrário, ela nos dá o poder para vencê-las. Não lutamos para alcançar o poder. Nós lutamos a partir de uma posição de poder garantido em Cristo, que nos fez mais que vencedores. Ser um vencedor em Cristo é saber que nossa eficácia não depende de nossa eloquência ou de nossas estratégias, mas do poder de Deus que opera através do Evangelho que proclamamos em palavras e atitudes. Nossa vitória não deriva de nossa coragem inata, mas de nossa ousadia em não nos envergonharmos da loucura da pregação. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a timidez pela autoridade espiritual, o medo da opinião alheia pela paixão pelas almas, e a busca frenética por autoafirmação pela paz que vem de saber que o poder de Deus está conosco. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se fraco,
inadequado, intimidado pelos desafios que o esperam. Talvez seus olhos estejam fixos no tamanho dos seus problemas, na força dos seus adversários, na complexidade de seus planos. Talvez você tenha se calado quando deveria ter falado, recuado quando deveria ter avançado. Talvez a voz da insegurança esteja sussurrando que você não é capaz, que sua fé é irrelevante. Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos apropriarmos do poder que nos foi outorgado. Será um momento de desviar o foco de nossas fraquezas e fixá-lo no poder invencível do Evangelho. Que ela seja um combustível para sua alma hesitante, uma armadura de Deus para sua mente atacada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossessando do poder que vem de Deus. Agora, curve a sua cabeça e juntos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de poder e majestade, Criador dos céus e da terra, soberano sobre reinos e nações, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelo que podemos fazer para Ti, mas pelo poder que Tu disponibilizas para nós através do Evangelho. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Tu és o Deus da salvação, cuja obra na cruz do Calvário desarmou principados e potestades. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada desafio, cada gigante, cada circunstância que enfrentaremos hoje. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que o Teu poder nos sustenta. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho e ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Te louvamos porque a nossa confiança não está em nossa própria força, mas na nossa condição de filhos Teus, revestidos com o poder do alto. Te exaltamos pela ousadia que o Teu Espírito nos concede, lembrando-nos que cada novo dia é uma nova oportunidade para sermos testemunhas do Teu poder transformador. Tuas misericórdias são a prova de que nossa covardia e incredulidade passadas não anulam a Tua disposição em nos usar para a Tua glória. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de vítimas das circunstâncias, mas com a mentalidade de embaixador do Rei dos Reis. Obrigado, Pai, porque nossa capacidade não está no que vemos em nós mesmos, mas em saber que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tu és o Deus cujo poder é perfeito, presente e transformador. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Evangelho encarnado, o poder de Deus manifesto em carne, que se esvaziou de sua glória para que, por sua obediência, fôssemos feitos justiça de Deus. É através dele, o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus, que temos ousado acesso ao Teu trono de graça para recebermos a força e a autoridade que o mundo não pode nos dar nem tirar. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder é maior do que o poder do pecado e da morte. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo poder que o ressuscitou opera em nós hoje, nos capacitando a enfrentar qualquer oposição com a certeza da vitória. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo acesso que temos ao Teu poder, pela identidade que temos como Teus embaixadores e pela missão que nos foi confiada. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os corações inflamados pelo Evangelho. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que nosso Deus reina e que o Evangelho é o Seu poder em ação. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora
com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos o teu poder incomparável, a tua salvação graciosa e a tua santidade que nos chama à ousadia. Diante do esplendor do Evangelho e do convite claro para sermos tuas testemunhas corajosas, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é o medo, o silêncio e a autossuficiência. Com os corações abertos e sem máscaras, nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de vergonha e covardia. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nos calamos quando deveríamos ter falado de ti. Confessamos que passamos mais tempo temendo a opinião dos homens do que meditando no poder da tua palavra. Confessamos por abraçarmos a omissão, por nos sentirmos intimidados e por permitirmos que a semente do medo e da insegurança sufoque a semente do Evangelho em nosso coração, quando fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Confessamos o pecado da autossuficiência, tentando realizar os teus planos e os nossos projetos com a nossa própria força e inteligência. Perdoa-nos, Senhor, por colocarmos nossa esperança na estabilidade de nossa estratégia, na força de nossa eloquência, na solidez de nosso planejamento ou em nossa capacidade de networking. Perdoa-nos por construirmos nossos pequenos altares nos montes do orgulho, da competência humana e do controle, esperando que eles nos salvem do fracasso e da insignificância, quando somente o teu poder é suficiente para realizar o impossível. Confessamos que demos mais crédito às vozes da dúvida do que às tuas promessas infalíveis de capacitação e presença. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, revelamos que nossa confiança não estava no poder do Evangelho. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado da incredulidade. Confessamos nosso orgulho, que nos leva a duvidar que o simples Evangelho possa realmente transformar vidas e situações ao nosso redor. Tentamos ajudar a tua mensagem, tornando-a mais palatável, removendo a ofensa da cruz e confiando em métodos humanos. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: esterilidade, frustração e a dolorosa percepção de nossa própria impotência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que é o teu poder que salva e que nossa paz está em confiar na tua obra, não na nossa. Confessamos o pecado da apatia, que é a vergonha manifestada como indiferença. Quando olhamos para um mundo perdido e não sentimos urgência, quando vemos as necessidades ao nosso redor e não somos movidos à ação, confessamos que o fogo do Evangelho se apagou em nosso coração. Perdoa-nos por essa letargia espiritual que nos acomoda com o status quo, em vez de nos impulsionar para a missão. Perdoa-nos por não nos importarmos como tu te importas e por permitirmos que nosso conforto roube nossa compaixão. Perdoa-nos. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o poder que ressuscitou a Cristo à nossa disposição, muitas vezes vivemos como órfãos espirituais, medrosos e impotentes. Temos acesso a uma dinamite celestial, mas vivemos brincando com ferramentas terrenas. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da proclamação e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em poder e autoridade. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que não se envergonhou de nos chamar irmãos nos purifique de toda covardia, de toda autossuficiência, de toda incredulidade e de toda apatia. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração ousado e apaixonado. Renova dentro de nós um espírito de poder e fé inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira força, e a ousadia que vem do teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade,
mas no teu poder que opera em nós. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de olhar medroso e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de embaixadores corajosos do reino. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos fortes, mas porque o teu poder se manifesta em nós. Esvazia-nos de todo o pensamento que diz, eu não consigo, e enche-nos com a verdade do teu Espírito que diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui o nosso uso como instrumentos do teu poder no mundo. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa paz, mas como oportunidades para ver e declarar. O Evangelho é o poder de Deus para esta situação. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir mais poder, mas para agradecer pelo poder que já reside em nós através do Evangelho, e para pedir a graça de andarmos nessa autoridade. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus. Vencedores que sabem que a maior força do universo está ao seu lado. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma ousadia espiritual para proclamar o Evangelho. Que o teu Espírito Santo incendeie em nosso coração com um amor pelas pessoas que suplante todo medo de rejeição. Remove toda a intimidação, toda a desculpa do inimigo que tenta silenciar nossa voz. Queremos não apenas conhecer esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de buscar uma oportunidade para compartilhar a esperança seja a nossa primeira reação ao encontrar um colega em desespero, ao conversar com um vizinho, ao interagir nas redes sociais e ao viver em família. Que seja a nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque o teu poder nos capacita. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com a pressão de alcançar o sucesso por nossos próprios méritos, mas com a liberdade de quem sabe que o poder de Deus pode operar através de seus planos. Diante de metas ambiciosas, de ambientes hostis e da busca por soluções, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, não para construir nosso próprio reino, mas como um ato de adoração a Ti. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de dependência, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa competência e nossa paz vêm de uma fonte superior. Que a nossa sabedoria e criatividade sejam um testemunho do poder do nosso Deus, que nos ensina a buscar primeiro o reino. Pai, amado, firmados na verdade poderosa de que, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória sobre as circunstâncias, mas para aprender a andar na vitória sobre o medo e a fraqueza, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne a nossa realidade terrena, manifesta em toda a área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos que o poder de Deus está conosco. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o pecado da intimidação e do medo, ao nos apegarmos à ousadia do Evangelho. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o medo não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um ato de fixar nosso olhar na Tua soberania e no poder da ressurreição. Declaramos e nos apropriamos da verdade poderosa e libertadora de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Senhor, grava esta promessa em nosso espírito. O medo não vem de Ti,
A intimidação é uma arma do inimigo que tu já desarmou na cruz. Ajuda-nos a rejeitá-la e correr para ti. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes damos ouvidos a esse espírito de temor, justificando nosso silêncio como prudência ou respeito, quando na verdade a nossa covardia é que está no controle. Perdoa-nos por nossa falta de discernimento e por nossa lentidão em nos apropriarmos da fortaleza que tu nos dás. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o teu Espírito Santo nos dê um revestimento de coragem, como a tua palavra nos ensina em Atos 4:31, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, queremos viver como cidadãos do céu, cheios do teu Espírito, falando a tua verdade com intrepidez. Quando a tentação do medo vier hoje, seja o laço sutil da preocupação com o que os outros pensarão, seja o temor de ser ridicularizado por nossa fé, seja a intimidação diante de uma autoridade que se opõe aos teus princípios, seja a ansiedade diante de uma tarefa que parece grande demais, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja declarar: Deus me deu espírito de fortaleza. Dá-nos a força sobrenatural que vem do teu Espírito para praticar o que a tua palavra nos instruía em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cura para o medo é a confiança no poder da mensagem que levamos. Ajuda-nos a substituir a preocupação com nossa imagem pela paixão pela tua glória. Pai, nós sabemos que a pressão para nos conformarmos virá, mas nos agarramos à promessa de que o teu poder se manifesta em nossa proclamação. Abre os teus olhos espirituais para enxergarmos que a verdadeira relevância não está em ser aceito pelo mundo, mas em ser um canal do teu poder. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o espírito de medo, não para nossa vanglória, mas para o louvor da tua capacitação. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na luta. Declaramos que nossa ousadia vem do Senhor. Declaramos que ao primeiro sinal de intimidação, nossos corações se voltarão para o poder do Evangelho. Hoje, escolheremos a fortaleza, o amor e a moderação que pertencem aos filhos de Deus, que sabem que foram enviados com poder. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, ao demonstrarmos o poder transformador do Evangelho. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa na arena dos nossos relacionamentos mais próximos. É fácil falar do Evangelho para estranhos, mas o verdadeiro teste é vivê-lo em casa. A impaciência, o egoísmo e a falta de perdão muitas vezes geram conflitos, amargura e distância. Pedimos o teu socorro para sermos vencedores sobre as discussões ásperas, sobre a dificuldade de perdoar e sobre o orgulho que nos impede de amar como tu nos amaste. Nós não podemos vencer essas batalhas relacionais com nossas próprias forças. Nossa natureza humana sempre tenderá ao conflito e à autoproteção. Mas, ao olharmos para ti, o Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, recebemos o poder necessário para viver em paz e amor. Ajuda-nos, Pai, a construir nossos lares sobre a rocha e não sobre a areia das emoções instáveis, que o mandamento de Jesus em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Seja a constituição de nossas famílias. Ajuda-nos a ensinar nossos filhos sobre o poder do perdão, não apenas com palavras, mas com nosso exemplo. Para isso, clamamos que a verdade de Efésios 4:32 se torne carne em nós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor, quando a tentação de guardar rancor surgir,
que nosso coração se lembre do poder do Evangelho que nos perdoou. Capacita-nos a sermos agentes de reconciliação, em vez de fontes de contenda. Em específico, oramos pela vitória em nossos casamentos. Socorro para vencer a indiferença e o conflito através do amor sacrificial e do perdão rápido, demonstrando o poder do Evangelho que une o que estava separado. Que nosso amor seja um testemunho vivo da aliança de Cristo com a Igreja. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos. Socorro para modelar a graça e a verdade, protegendo-os da praga do ressentimento e do orgulho. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com pais, irmãos e amigos. Socorro para sermos conhecidos por nossa paciência e por nosso amor, e não por nossa crítica ou irritabilidade. Que o poder do Evangelho se manifeste em lares cheios de graça, perdão e paz. Onde houver uma montanha de feridas e mal-entendidos, que nós sejamos aqueles que aplicam o bálsamo do Evangelho para trazer cura e restauração. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares são territórios onde o poder reconciliador de Cristo reina. Declaramos que o perdão e a graça são mais valiosos do que ter a razão. Declaramos que somos vencedores sobre toda contenda relacional, porque nossa primeira reação será buscar o Teu poder para amar e perdoar. Hoje, escolheremos servir, honrar e perdoar, manifestando o poder de Cristo em cada interação. Oramos em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e da vontade, ao submetermos nossos planos à Tua soberania. Pai, sabemos que a mente é o principal campo de batalha espiritual. É ali que as fortalezas da dúvida sobre o Teu poder, do medo do futuro e da frustração com os planos que não se concretizam parecem mais altas e mais escuras. É ali que o inimigo tenta nos paralisar, fixando o nosso olhar em nossa própria insuficiência e nos obstáculos à nossa frente. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a viver no vale da autossuficiência. Nós nos fixamos em Ti, o Deus soberano e todo-poderoso, que realiza todas as coisas segundo o conselho da Tua vontade. Nós não somos vítimas passivas dos nossos pensamentos de dúvida. Nós temos a arma mais poderosa, o acesso direto à tua mente, como nos garante a tua palavra em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nesta manhã, pela fé, nós pegamos esta arma, a arma de pensar os pensamentos de Deus. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que a cultura da performance e do controle construiu. A fortaleza do tudo depende de mim, a fortaleza do meu plano é perfeito e tem que dar certo, a fortaleza da ansiedade crônica sobre o futuro incerto. Em nome de Jesus, nós declaramos que estas muralhas de orgulho e medo perdem sua força quando confrontadas com a verdade. Muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo pensamento de controle. Quando um pensamento de ansiedade sobre um projeto surgir, nós o levaremos cativo à verdade da Tua soberania infalível. Quando um pensamento de frustração sobre um obstáculo surgir, nós o levaremos cativo à verdade do Teu poder que opera em todas as coisas para o nosso bem. Pedimos que o Teu Espírito Santo guarde nossos corações e mentes enquanto mantemos nosso foco em Ti. Declaramos que temos a mente de Cristo e que podemos pensar com sabedoria, paz e confiança no Teu agir. Ajuda-nos, Pai, a praticar a disciplina mental de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ajuda-nos a ensinar nossos filhos sobre a prioridade de reconhecê-lo em cada passo.
em vez de nos preocuparmos com o resultado final, e que possamos experimentar a promessa de Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a nossa mente firmada em Ti, como a nossa força e o nosso soberano, seja um lugar de paz inabalável, a paz que vem de saber que o Deus que detém todo o poder está no controle dos nossos planos. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pela frustração, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem da confiança no Espírito Santo. Declaramos que nossa mente é renovada pela Tua palavra e nossos sentimentos se alinham à Tua verdade. Hoje, escolheremos reconhecer-Te em todos os nossos caminhos e confiar que o Teu poder soberano nos guiará à vitória. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como escravos do medo, mas como vitoriosos que carregam o poder do Evangelho. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada decisão deste dia sob a bandeira da Tua soberania e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver e proclamar o poder do Evangelho está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários uma área da sua vida onde você precisa ver o poder do Evangelho em ação hoje. Se você tem um pedido de oração sobre medo, intimidação ou sobre como ser uma testemunha mais eficaz, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros, para que sejamos cheios de ousadia do Espírito Santo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver livre das amarras do medo e da vergonha. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo intimidado e precisa ser lembrado do poder que carrega. Agora, eu gostaria de finalizar com uma benção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho vivo, o amor de Deus Pai, a fonte de todo o poder, e a comunhão do Espírito Santo, que nos enche de ousadia e fortaleza, sejam com todos vocês. Que o Senhor te liberte do espírito de medo e te revista com o poder do alto. Que Ele te dê um coração apaixonado pelas pessoas e lábios prontos para proclamar a esperança. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração na paz que excede todo o entendimento, desde agora e para sempre. E que você caminhe neste dia, na autoridade e na vitória, que só aqueles que não se envergonham do Evangelho podem conhecer. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.